Servus, Leute, alles klar? E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito importante e muito importante e relevante para os meus alunos brasileiros, porque o vídeo se chama Os erros típicos que os brasileiros têm que evitar no alemão. E, gente, seria muito fácil evitar muitos desses erros e por isso eu criei esse vídeo para ajudar vocês a não fazerem esses erros, que não são erros graves, mas são erros que eu vejo muito com meus alunos brasileiros. Então, vamos lá. Gente, o primeiro erro que eu vejo muitos brasileiros fazendo é não aprender o R alemão, que é um som muito importante. Né? É a mesma coisa, aliás, na língua francesa, quando vocês não sabem fazer, não sabem produzir o R, o R, que vem bem tipo da parte de trás da garganta, fica um pouco estranho, né? Eu acho que no francês mais ainda do que no alemão, porque na Alemanha tem também regiões, tipo no sul da Alemanha, na Baviera, na Áustria, na Suíça, onde a gente usa o R brasileiro, né? O R, mas é padrão, o alemão padrão é com o R, que vem da garganta. Então, em palavras tipo reden, rufen, Rat, retten, respektieren, Ratte, Russland, Regensburg. Nessas palavras é muito importante saber fazer o R alemão. Eu acho que também é válido usar o R, tipo reden, rufen, Rat, retten, respektieren, Ratte, Regensburg, Russland, mas aí às vezes fica um pouco estranho, porque eu acho que aí também é importante usar as palavras e gírias típicas mais do sul da Alemanha, porque não combina muito bem quando você usa só o R do Brasil, né? E não usa muito as palavras do sul, porque não bate. Gente, a segunda coisa, o segundo erro que os brasileiros cometem é não diferenciar entre as vogais curtas e longas. Não é que nem na língua portuguesa, tipo, tem vogais diferentes, tipo avó e avô. E na língua alemã é muito importante saber que toda vogal pode ser curta e aberta ou fechada e mais longa. Eu trouxe uma lista para vocês verem a diferença, né? São palavras tipo lasen, lassen, Stahl, Stall, Wahn, wann, Bahn, Bann, Kam, Kamm, Rate, Ratte, den, denn, Bet, Bett, bieten, bitten, Ton, Tonne, Ofen, offen, Hof, hoffen, im, im. Eu não sei se vocês repararam, mas em toda a combinação, uma vogal é diferente da outra. Então tem que saber em toda a palavra se a vogal é aberta e curta ou fechada e mais longa. É muito importante saber isso, porque senão vocês usam as vogais de português e fica um pouco estranho. Gente, a próxima o próximo erro que os brasileiros cometem é não aprender os umlaute E, Ö, U. E muitos de vocês só falam A, O, U. Mas não é assim. Tem que saber que são sons diferentes, né? E, Ö, U. E não falar A, O, U. E essas umlaute também tem sempre uma versão curta e uma versão longa. Então também a coisa que eu falei antes,
também aplica aqui. É importante aqui também. Gente, a próxima coisa, o próximo erro é não aprender os CH, a combinação CH, os diferentes, porque tem duas, né? Tem o que em palavras tipo ich, dich, nicht, Licht, e o que tem um pouquinho mais de fricção, né? Tipo em palavras que nem acht, dach, lachen. E é muito importante não falar K aqui, tipo k, k, porque parece muito inglês, né? Tem que saber que é um som diferente, né? E eu acho que, na minha experiência, muitos brasileiros não têm problemas com o mas mais com o porque muitas vezes parece um H, porque não é suficientemente fricção. Então é muito importante saber produzir esse som. Próxima coisa, próximo erro é não aprender a entonação diferente. Gente, tem que saber que a língua alemã é uma língua com uma entonação bem diferente. Então, as coisas, as frases são não têm a mesma entonação que nem a língua portuguesa. Então, vocês precisam ficar ligados na entonação e tentar imitar o jeito dos alemães fazendo perguntas e falando. Acho que geralmente dá para falar que a língua alemã tem mais pausas e não conecta tanto as palavras e que não é tão assim, tão rápido. Então, acho que uma dica que eu tenho para vocês é não exagerar com a velocidade da fala. Próxima coisa, próximo erro é vocalizar os esse no final da palavra e tipo combinar palavras usando uma Z, tipo wie geht's dir? A gente não gosta muito de vocalizar no final das palavras. A gente fala o S no final da palavra é sempre uma S, sabe? Tipo, não é tipo das Haus, das Haus. Então, é muito importante vocês não vocalizarem no final das palavras. A próxima coisa é. O próximo erro é não respeitar a pausa entre as palavras. Se chama uma pausa glottidale, tipo em palavras que nem verstehen, verraten, verlieben, begreifen, belächeln. Sempre tem uma pequena pausa assim na palavra. E não é. Vocês precisam saber e ficar ligados nessa coisa, né? Se chama uma pausa glottidale. O próximo erro é nasalizar as vogais, né? Muitas vezes na combinação com N, tipo, a gente não vocaliza, a gente não nasaliza tanto. A gente fala, tipo, ganz, por exemplo, e não ganz. A gente, por exemplo, fala danke e não danke. E tem que saber que essa combinação com N na língua alemã não é assim tão nasal. Muitas vezes as palavras não são tão nasais que nem em português. O próximo erro é achar que alemão é inglês. Gente, alemão não é inglês, então vocês não podem usar as mesmas estruturas que vocês usam no inglês. Tipo, vocês não podem falar ich bin gut, I'm good. Não dá para usar. Tipo, vocês precisam falar mir geht es gut. E vocês também não podem falar, por exemplo, usar o past progressive, falar ich war gehen am Strand. Tipo, I was walking on the beach. Não. Vocês precisam falar ich war am Strand. Usar só os tempos que existem em alemão. O próximo erro é falar ti e que pi, sabe? É usar uma assim, uma i quando a palavra termina em k, p ou t. Tipo, muito famoso é tipo iPad,
de. Tipo, t. A gente, não, a gente tem vogais, a gente tem consonantes duras, assim, duras. A gente fala t, k, no final das palavras e também no começo das palavras. Tipo, passen, cool, tak, tak. E não é taque, taque. Aí é muito importante saber que é uma língua com uma pronúncia mais dura, gente. E o próximo erro que muitos brasileiros cometem é aspirar o R no final das palavras. Eu tenho alguns exemplos para vocês. Por exemplo, as palavras Mutter, Vater, besser, schöner, größer, etc. Tipo, eu falei com. Não sei se vocês repararam, com uma A, assim, com uma A. Uma A vocálica no final das palavras. E assim, essa é uma dica muito importante. Tem que falar que nem como se fosse inglês britânico, o R, tipo uma A na língua alemã padrão. E não falar tipo besser, größer, stärker, höher, Vater, Mutter, porque seria mais assim. Acho que fica um pouco estranho porque é o estilo suíço-alemão, tipo do alemão suíço, para falar alemão. Então, vocês têm que saber que o R no final das palavras e também no final de uma sílaba é tipo uma A. E se chama R vocálico, é um R vocálico porque é praticamente como se fosse uma A. Muito importante na língua alemã. E, gente, a última coisa, o último erro que eu trouxe para vocês é que eu reparei que muitos brasileiros não sabem pronunciar o H. E, tipo, eu sei que em português uma letra surda vocês não falam o H, mas em alemão, que nem em inglês, vocês precisam falar o H, H. Tipo, hier, hören, heran, hast, hier, haben, etc. Acho que vocês repararam no H ligeiro no começo da palavra. É tipo ri, né? Mas vocês não podem simplesmente esquecer de falar, de pronunciar essa letra. É importante, porque senão fica estranho quando vocês falam assim, sem H. E, gente, a última coisa que agora de verdade a última coisa é que eu reparei que muitos brasileiros vocalizam o Z no começo das palavras. Tipo, vocês falam tipo zu, zu em lugar de tsu. Vocês precisam saber que a Z no começo das palavras e geralmente na língua alemã é tipo uma combinação de T e S. Tipo tss, 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 tipo zu. O trem é Zug. Zuhören. Zugfahrt. Zerstören. Zerlegen. Zürich. Tss, 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 tss. E não é Zürich. Zu. Não. Então, gente, essas são as coisas que eu reparei nas minhas aulas de alemão com os meus estudantes, com os meus alunos brasileiros. E nos próximos vídeos eu vou falar com mais detalhes sobre esses erros e fenômenos e dar mais dicas. Hoje esse vídeo só foi assim uma vista geral, né? Tipo só foi o primeiro passo para vocês assim entenderem os problemas e para vocês terem mais consciência frente a esses problemas. Então,
Gente, se vocês tenham gostado desse vídeo, vocês podem se inscrever no meu canal para mais dicas de alemão, para mais vídeos sobre a cultura alemã e para também mais vídeos engraçados, reações e essas coisas no futuro. Gente, valeu muito por assistir esse vídeo e até a próxima. Um abraço, servus, bis bald, macht's gut, tchau.